A paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal IBNA Itamaracá. Hoje vamos dar continuação ao podcast, onde a gente vai trazer divergir um pouco aqui os assuntos ao longo do vídeo, e peço já que os irmãos deixem um like aí, comentem o que você está achando do nosso podcast e também mandem sugestões, né, para que a gente possa trazer mais e mais assuntos aqui para a gente explanar e passar para vocês de uma melhor forma possível, que vocês possam entender melhor o que é o Evangelho, o que é a Igreja de Cristo e o que Cristo quer para nossas vidas a cada dia, né? O irmão José vai iniciar orando para a gente começar a obra. Amém? Convido aos irmãos para estar nesse momento orando. E quem tiver seu espírito de oração, entre no quarto agora no íntimo, né? Se ajoelha aí, peça ao Pai. Ele vai estar intercedendo por nós e creia nisso. Amém? Amém. Justo, eterno, maravilhoso Deus, Pai do Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, ó Pai, diante de Tua presença, agradecendo a Ti, ó Pai, pela rica e maravilhosa oportunidade que tem nos dado, ó Pai, de fazer essa rica e maravilhosa obra, ó Pai, que é para engrandecer o Teu nome, ó Pai, e pregar, ó Pai, a Tua palavra aos quatro cantos da terra, ó Pai. Ó Deus, vai visitando, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que necessitam de consolo, ó Pai, que se encontram nesse momento em dificuldade, ó Pai, precisando de ajuda espiritual. Vai visitando os lares, ó Pai, cuidando das famílias. Vai visitando as pessoas que estão agora no hospital, ó Pai, que se encontram em cárcere, ó Pai. Vai cuidando dos nossos jovens, ó Pai. Vai colocando a mão, ó Pai, sobre os nossos governantes, ó Pai. E vai abençoando, ó Pai, nossa nação, ó Pai, todo mundo, ó Pai. Esse aqui eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho acerca da veracidade da Bíblia e também a gente falou um pouquinho sobre a volta de Jesus Cristo, né? O irmão José queria, assim, começar esse vídeo explanando mais um pouco acerca ali da carta de Apocalipse, para que a gente venha refletir mais um pouco esse assunto. Saúdo novamente os irmãos com a grandiosa paz do Senhor. Os irmãos que tiverem com sua Bíblia próxima agora, abram suas Bíblias no capítulo 6 do livro de Apocalipse, o qual fala dos 7 selos. Mas é bom, irmão, que a gente frise um pouquinho o capítulo 5 do livro de Apocalipse, que fala acerca do livro e o cordeiro. O livro que contém os selos, né, da providência da justiça de Deus, onde mostra que o único que tem direito de abrir, quando João ali em sua visão chorou por acreditar que não tinha ninguém digno, o anjo chega diante de João e diz que ele não se preocupasse com aquilo, porque o cordeiro era digno de abrir o exclusivo, ele era o herdeiro exclusivo para abrir os 7 selos daquele pergaminho. A gente vê que os 7 selos retratam o início do julgamento, né? O que Deus vai trazer sobre os homens que se encontram em vida na terra. E os 4 primeiros selos, ele fala acerca dos 4 cavaleiros. Cada um desses 4 cavaleiros, eles trazem uma punição divina em particular. Eu gostaria de frisar e deixar claro aqui aos irmãos, para que os irmãos peguem um pouco do raciocínio. Eu trouxe aqui para os irmãos compreender melhor, um pouco mais esclarecido, o que os 7 selos quer dizer. Falando dos 7 selos. Os 7 selos, eles estão ali no período dos 7 anos, só que eles vão ser operados ali durante os primeiros 3 anos e meio. Que nesse mesmo período é onde surge o anticristo, que a gente vai ver logo um pouco dele no primeiro cavaleiro, né? O primeiro cavaleiro, né, que é a abertura do primeiro selo, é a vinda do anticristo, que vem no cavalo branco. A gente pode ver a simbologia que é citada nesse livro, porque esse homem, um cavalo branco, ele carrega em sua mão, ele carrega um arco e flecha. Esse homem vai ter o objetivo de enganar a nação do mundo, unir o povo, né, numa só consciência, né, que essa é a meta do anticristo, né, afastar as pessoas de Deus e colocá-las na unidade de pecador, ficar contra Deus, se opor contra Deus, e ali ele vai começar o plano dele para causar guerra, desavença entre as nações, os irmãos, as pessoas em si da sociedade. Na abertura do segundo selo, aí você vai começar a compreender o que é a diferença entre as trombetas e os selos. Na abertura do segundo selo, o cavalo de vermelho, ele representa, o cavaleiro de vermelho ou o cavalo de vermelho, depende da tradução, ele representa o espírito da guerra. Você já vê que o segundo selo está totalmente ligado ao primeiro. O anticristo, ele engana, ele corrompe a humanidade com aquela falsa ideologia de paz, aquele governo perfeito, e dá sobre eles uma guerra. Isso tudo com permissão de Deus. O terceiro é o espírito da fome.
o que vem num cavalo de preto, um cavaleiro de preto no caso. E a gente pode parar para ver que o preto, na cultura hebraica, ele representa o sofrimento, a angústia, a necessidade de algo. Então a gente vê que o mundo nesse momento, ele vai passar por dificuldade financeira, brigas políticas, homens, governantes disputando quem tem mais poder durante esse período, né? E no quarto, o espírito da morte, que vem sobre um cavalo de amarelo. É nesse momento que, pela fome, pela dificuldade financeira, a gente sabe que hospitais, por exemplo, vão ser atingidos com isso. Então não vai se haver um saneamento básico adequado, um remédio adequado para cuidar das enfermidades das pessoas. Então, as chagas, né, que talvez hoje tenha esse controle sobre elas, talvez nesse período não se tenha, né? A doença, a enfermidade vai se espalhar pela terra. Quinto, o desejo de justiça. Eu gosto muito de frisar acerca dessa abertura do quinto selo, porque é que vai levar para a sete trombeta, acerca dos homens que estão ali debaixo do trono de Deus, que clamam pela justiça. Esses são os homens que, da época dos apóstolos de Cristo até hoje, ele vem sendo perseguido pelos homens, né, pelos seus perseguidores. Os servos da besta, eles estão sendo mortos em arenas, mortos em campos de concentrações, e eles perguntam ali ao Senhor, até quando Deus permitirá a morte dos seus? Então a gente vai ver que lá na frente, nas sete trombetas, quando vai falar acerca de 144 mil homens que vão aqui na terra evangelizar, né, os remanescentes, as primícias de Israel, homens selecionados para aquilo, irão evangelizar ali naquele período, aqui na terra, pessoas nesse período irão aceitar, e irão também, por conta disso, ser perseguidas e mortas por amor de Cristo, né? Então esse derramamento de sangue vai ser necessário acontecer, que lá na frente mais, que eu vou falar um pouquinho bem rápido, lá nas sete taças ou cálices, dependendo da tradução da Bíblia, Deus vinga o sangue desses homens. Vamos aqui focar no assunto principal. O sexto selo fala da grande catástrofe, o abalo da terra, que nem é citado antes. As forças dos céus e da terra são abaladas. Então os reinados da terra, os homens da terra se encontram desesperados diante de Deus, né? E mesmo assim, infelizmente, nesse período, vendo isso que está acontecendo, os homens ainda não vão se converter, os homens vão zombar, os homens vão blasfemar contra Deus, vão continuar incrédulos, servos da besta. Aqui, como eu já havia falado antes, já no sétimo selo, que é ali a conclusão dos 3 anos e meio, né, no sétimo selo, onde haverá um silêncio, até o tocar da primeira trombeta, um som de meia hora, mais ou menos, um silêncio de meia hora. O que acontece? Nesse período, os 144 mil, né, as pessoas, as primícias, a gente vê que elas vão passar a operar. O personagem dele vai ser, não vou falar a fundo deles, né, na Bíblia. Eles são citados na visão de Paulo, né, que tem uma grande dúvida, porque você vê, tem os 144 mil e uma grande multidão. Muitos creem que sejam os judeus do Antigo Testamento e os novos cristãos. E muitos acreditam que seja só os judeus e a nação que tenha sido convertida, né, ou os remanescentes de Israel, filhos e filhas. Tem essas duas linhas teológicas para se estudar, mas o que é mais bíblico é que seja realmente os remanescentes de Israel, os judeus em si, e os descendentes por meio do sangue de Cristo, que somos nós, né, o que passamos a herdar do mesmo trono. Vamos aqui agora falar um pouco da sete trombeta, que é o que conclui os outros 3 anos e meio, né, do que Deus vai querer para a terra naquele momento. E infelizmente nesse período ainda os homens continuam incrédulos. Você vai ver isso aí, irmãos. É bom abrir a Bíblia no capítulo 8 de Apocalipse. Depois de você assistir o podcast, vocês podem parar lá para ler o capítulo 8 e o capítulo 11, que vocês vão compreender melhor, entrar mais a fundo. Hoje eu estou fazendo só uma recapitulação de ontem. No tocar da primeira trombeta haverá chuva de granizo e fogo, ou fogo e enxofre, dependendo da tradução, onde Deus vai assolar a terra, né, permitir que a terra seja assolada. Com isso, chuva e enxofre cai sobre a terra, condenando os homens a esse sofrimento. No tocar da segunda trombeta, um cometa cai sobre o mar. Então, causa tsunamis e terremoto, abalo desse cometa. No tocar da terceira trombeta, em algumas traduções vai estar escrito asteroide ou absinto, que é uma estrela venenosa que vai cair sobre o mar, vai contaminar. Nesse período aqui, Deus só condena 1/3 parte das coisas. Nesse período, 1/3 parte das águas do mar, das águas do rio se tornarão amargas. Então, o que é que acontece? Amargas. Homens irão adoecer,
por beber daquela água. Os peixes não poderão se multiplicar por conta daquilo. Então, tudo que provém do mar, a vida do mar e a vida dos rios, uma terça parte dela será afetada. Então, a água doce que a gente tem hoje, que já é pouca, naquele dia vai valer ouro. Se hoje já vale ouro para alguns lugares, naquele dia vai ser muito complicado. No tocar da quarta trombeta, os astros dos céus são atingidos, a lua, o sol, as estrelas são abaladas, e a gente vê que no tocar da quinta trombeta, tem uma visão bíblica que tem muita gente que leva muito ao pé da letra, fala realmente que são estrelas que caem do céu naquele momento, mas no tocar da quinta trombeta, acerca da estrela que cai do céu, aquilo que fala dos anjos que caíram do céu no período que Deus julgou a traição do inimigo, jogou ele aqui sobre a terra, expulsou ele do céu. Então, isso remete à queda dos anjos do Senhor, e que naquele momento o controle terreno, o controle daquela situação pertence, infelizmente, ao maligno, por causa do pecado cometido lá no Éden. No sexto, os 4 anjos caídos vão pelejar ali contra o povo da terra, e a gente vê que esses anjos vêm junto com um exército que vem do Oriente, e cada um deles tem específico nesses exércitos, ele tem umas vestes que são específicas para cada significado. Parte do exército vem de vermelho, parte vem de azul e parte de amarelo, sempre remetendo ao sofrimento do povo. Um representa fogo, outro fumaça e outro enxofre. E no tocar da sétima trombeta, a abertura do santuário, onde os cristãos que estão ali mortos, naquele momento são ressuscitados. Os homens que estão em vida têm seus corpos ali glorificados, ainda não entraram na Jerusalém Celestial. Eles são levados ali às alturas para contemplar o que virá na frente, que é o derramado dos 7 cálices ou 7 taças, o juízo de Deus. Que a gente vai ver na frente, que a gente vai estar sobre o mar de vidro, fogo, enxofre, dependendo de alguma tradução, o qual ele consome os homens que estão pecados, os homens que não resistiram à besta, mas não nos consome, porque a gente está protegido pela providência de Deus. Aquele que persistiu até o final, vendo a tribulação, vendo o juízo de Deus, esses estão isentos da justiça. Agora a justiça é só para os ímpios, para as pessoas que foram coniventes com o maligno. A gente vê aqui o início dos 7 cálices para concluir essa parte do vídeo. É bom que os irmãos leiam o capítulo 15 do livro de Apocalipse e o capítulo 15 do livro de Êxodo, porque vocês vão entender aí os primeiros, o primeiro andamento dos 7 cálices. Vocês vão compreender o que Deus queria e o que Deus quis mostrar, como aconteceu lá em Êxodo. A gente vê que durante esse período é citado 2 cânticos: o cântico do Moisés e o cântico do Cordeiro. O Moisés, a gente sabe que foi o profeta Moisés, o homem de Deus, que dirigiu o povo para a saída do Egito naquele período, o povo que não foi grato ao que Deus tem feito por meio de José. E em seguida tem o cântico do Cordeiro. A gente vai ver que um remete à liberdade do homem da escravidão terrena, e o segundo é a liberdade da escravidão do pecado, o cântico do Cordeiro, que é quando Deus, por meio de Cristo ali com sua providência, nos livra do pecado da carne. Aquele pecado que vinha ali da gente de nascença, foi dada a oportunidade para que a gente pudesse se redimir, ou seja, a vitória de cruz. Na segunda parte, o homem, naquele momento ali, começa a cometer blasfêmias, quando começa a ver a providência de Deus, homens ali feridos, com ferida subcutânea, estourando ali, que nem aquelas catopauras enormes. Vamos comparar que nem a lepra. Homens naquele momento sofrendo, rangendo, mastigando suas línguas e ainda amaldiçoando o Deus que quis salvar. Mas infelizmente, você vai ver que da abertura dos 7 selos até o soar da 6ª trombeta, há chance. Mas quando toca-se a 7ª trombeta, que dá início ao espaço, os 7 cálices, que é o derramamento, já diz ali, deixa bem claro essa epígrafe do texto, o derramamento da ira de Deus sobre os homens, ali, irmãos, não tem o que falar, porque o anjo, no tocar da 5ª trombeta, ele vem voando sobre o povo e vem dizendo: ai, ai daqueles que ouvirá os anjos tocar as 3 últimas trombetas. Então a gente via que a trombeta era a anunciação para o juízo, e a trombeta
era muito usada pelo povo hebreu antigamente, principalmente nos cultos. Quando havia manifestação de Deus, no tabernáculo, os sacerdotes costumavam tocar aquela trombeta para anunciar que havia manifestação de Deus naquele lugar. Assim foi quando o povo passava pelo mar Vermelho ali, tendo sido aberto com Moisés, na sua comemoração eles tocavam, assim como o exército vinha atrás, perseguindo eles, tocavam a trombeta, anunciando que Deus havia feito ali, Deus estava se manifestando de acordo com aquilo que Moisés havia pregado ao povo. Aí vamos lá falar agora rapidamente, só para recapitular, acerca dos 7 cálices. O primeiro castigo vem com chagas. Vem com chagas. O segundo cálice é um mar de sangue, o que vai dar espaço para o terceiro cálice, que é onde a gente vai ver na trombeta anterior, que é quando os homens clamam, né? Aqueles homens que estão ali debaixo do altar de Deus, ali clamam por vingança. Então esse sangue será dado como bebida praticamente aos homens que mataram nossos irmãos em fé, ou a gente futuramente, não sabe, pode ser amanhã. Aí o que acontece? Então, no quarto cálice, o sol começa a queimar os homens, o sol se torna mais próximo da terra, o calor é tão imenso que seca as águas e começam a queimar aqueles homens. O quinto castigo é para o Satanás, é onde Deus derrama totalmente a sua ira sobre o trono do inimigo. O sexto é onde se manifesta a guerra contra Israel, onde a gente vê que os reis do Oriente se unem, da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta saem 3 espíritos imundos, o qual convoca esses exércitos a se opor contra Israel. E como aconteceu lá no livro de Juízes, capítulo 5, na luta contra o rei Jabim, a profeta Débora profetizou que Deus pelejaria por eles. E assim nesses últimos dias acontecerá com Israel. Israel será tomada, mas Deus, né, o dono dali, irá descer para tomar seu trono, Cristo no caso. Então, ali é o espaço que dá para a conclusão do juízo final, onde logo depois a gente irá reinar com Cristo. E no sétimo, por final, último cálice, para concluir aqui, a recapitulação, o juízo final, o está feito, a queda da Babilônia, a chuva de pedra, a chuva de granizo, de enxofre, dependendo da tradução, é onde Deus pune os homens. Ele vai purificar a terra de todo o mal. Então, é bom que os irmãos leiam do capítulo 5 em diante do livro de Apocalipse, para você entender melhor o livro e o cordeiro. Comece pelo capítulo 5, você vai entender acerca da conclusão. E acerca dos 7 cálices você lê o capítulo 15 do Apocalipse e o capítulo 15 do Êxodo. Aí vocês vão compreender melhor. Agora eu vou passar para o nosso irmão Ulisses, que a gente vai dar agora outro assunto. Amém. Esse José já pegou aí na Eu acho que se havia alguma dúvida em relação a ontem, sanou todas. Mas eu gostaria de fazer só um contraponto. Foi muito bom, viu? Foi muito didático, assim, eu acho que Amém. Os irmãos, em relação ao Apocalipse, vão estar esclarecidos, não é possível. Se tiver alguma dúvida, meu irmão, comenta aí embaixo que o irmão José ele vai tirar essa dúvida. Vou pesquisar dentro do possível para trazer alguma coisa para vocês. Eu queria trazer uma vertente apenas sobre o primeiro cavaleiro e o cavalo branco. Eu parto de uma visão um pouquinho diferente. Eu não creio que seja o anticristo, porque diferente dos outros 3 cavalos, ele não está ligado a nenhuma outra maldição, né? A Bíblia vai dizer no livro do Apocalipse que ele vem num cavalo branco e que ele é coroado vencendo e para vencer. Então, o anticristo ele não se levanta para vencer, né? Eu acredito em uma das 2 vertentes. Existem 2 vertentes que falam a respeito do cavalo branco diferente de que ele é o anticristo, mas vale salientar, não é uma unanimidade. Isso é verdade. Então, muitos teólogos, muitos pastores acreditam na linha que José falou e alguns outros acreditam numa dessas 2 que para mim fazem mais sentido. A primeira é que o cavalo branco ele seria o evangelho. Então, quando o evangelho ele for propagado em todo o mundo, ou seja, que ele vencer todas as barreiras que lutam contra ele, ou seja, vencendo e para vencer, aí virão a oposição de Satanás, né? A morte, a peste, a guerra. E outra que é o próprio Cristo, né? Cristo seria o cavaleiro no cavalo branco, coroado, vencendo e para vencer. Tendo em vista aqui no capítulo 19 de Apocalipse, também mostra Cristo vindo em um cavalo branco. Então, existem essas 3 vertentes. Exatamente. E aí você que está nos assistindo, comenta aí embaixo qual é que para você faz mais sentido. Para você faz mais sentido, realmente. E lembrando que nenhuma das 3 é unanimidade, tá? Cada teólogo vai por uma linha. É por isso que é bom ter muito cuidado com a fonte que se pesquisa, né? É bom primeiro ler a Bíblia, tentar compreender ali e buscar com fontes
precisas, fontes que têm contexto, né? Tem veracidade naquilo. Só esse assunto, veja só esse assunto, se eu for focar. Se a gente pegar só acerca dos 4 cavaleiros, isso dá um vídeo que nem, veja só, o professor disse, assim, eu concordei, mas assim, no meu ponto de vista, isso aí não é unânime não, mas veja só, assim, eu concordo muito com essa linha que o senhor falou, mas concordo com essa que eu tinha citado antes. Não é que seja correto, isso aí são estudos, até então é especulações, porque aquilo ali foi uma profecia e muitas das coisas que João via, ele não tinha palavras para expressar o que ele queria dizer. Na verdade, eu também passei muito tempo acreditando que seria o anticristo. Por que mudou a minha mentalidade? Quando eu vi um pastor muito conceituado, pastor e teólogo, falando a respeito do Cavaleiro Branco, e aí ele só fez uma pergunta que me fez, assim, dar um estalo, né? Quando fala que o cavaleiro vem num cavalo branco, o branco normalmente na Bíblia simboliza a pureza. Então, assim, os santos vestem roupas brancas, né? Cristo tem um cabelo branco como a neve, então simbolizando a pureza de Cristo. Então, o branco normalmente simboliza a pureza. O fato dele não vir atrelado a nenhuma maldição. Que abre então, o amarelo vem atrelado à fome. O vermelho a guerra, o preto a fome e o outro amarelo é a morte, né? Para o espírito da morte. Então, assim, só esses 3 vieram atrelado a alguma maldição. O branco não vem. E o que mais me fez mudar de concepção em relação à linha teológica foi o fato de dizer que esse cavaleiro, ele era coroado e que vinha vencendo e para vencer. Então, nós sabemos que o anticristo ele vai se levantar, mas sabemos também que ele vai ser derrotado. Se o anticristo ele vai ser derrotado, ele não vem vencendo e nem para vencer. Posso fazer uma pergunta? Mas a gente, assim, eu vou lhe explicar agora, tentar fazer uma pergunta acerca disso, você me esclareça também. O podcast é para a gente conversando aqui, mano. Sim, varão. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, para tirar uma dúvida. A gente sabe que há 3, né, linhas de pensamento teológico diferentes, mas pela sua linha de pensamento, não que seja por unanimidade, mas o senhor não acha que o inimigo, pelo fato dele vir como enganador, né, o falso profeta, o anticristo, ele vir como a imagem de um enganador, uma pessoa que vai delubriar a visão dos homens, ele não seria também um anticristo? Eu acho que se encaixaria na visão do anticristo se o versículo terminasse em ele vem vencendo. Só para mim, assim, já mata que, na minha visão, que não seria o anticristo pela simbologia do cavalo. Então, toda a Bíblia, quando fala de santidade e pureza, vai falar da cor branca. Alva, é isso mesmo. Então, quando a gente fala que vem um cavalo branco e sem ser atrelado a toda a maldição, a qualquer coisa, assim, para mim já quebraria. Porém, vamos esquecer esse fato, porque pode ser um argumento fraco para alguns, e vamos falar só sobre o que diz que ele vem coroado, vencendo e para vencer. Se dissesse assim, ó, ele vem vencendo, para mim faria sentido. Por quê? Porque o anticristo realmente ele vai vir como um domínio mundial. Então, assim, ele vai trazer uma falsa impressão de paz, vai trazer uma falsa impressão de estabilidade, uma falsa impressão de boa governança. Então, se dissesse, e ele vem vencendo, mas quando diz vem vencendo e para vencer, significa que no final ele irá vencer. E a gente sabe que o anticristo ele não vai vencer no final. Aí por isso eu não acredito que seja o anticristo e sim Cristo, porque aquele que é coroado, aquele que vem vencendo desde o início da história e vem para vencer no final da história é Cristo. Eu concordo, mas feito eu digo, né, a unanimidade, mas as duas linhas de pensamento, irmão, são 3, mas vocês foquem em estudar, quiser pesquisar mais, essas são as 2 linhas de pensamento mais plausíveis. A mais conhecida pelos irmãos, que não deu tempo de eu frisar aqui na corrida, tive só que fazer um respaldo. Se os irmãos quiserem que a gente traga sobre os cavaleiros, né, do Apocalipse, a gente pode fazer um vídeo com o irmão Ulisses aqui, só acerca desses 4 cavaleiros. Mas eu fiz até essa pergunta para tirar uma dúvida minha também, pessoal, e para trazer dos irmãos. Mas o mais plausível é que seja esse. O Cordeiro, o próprio Cristo, no caso, que vem, né, trazendo, em si ele vai na frente da guerra. Ou seja, né, que nem a irmã Laísa também tem recapitulado aqui, quando é dado atributo à serpente ou anticristo, é dado enganador, lascívio e assim vai, é dado vários atributos a ele. Vale salientar também o próprio Cordeiro. Que para todo projeto, como o pastor costuma dizer, todo projeto de Deus, existe um anteprojeto de Satanás. Então, quando fala que vamos colocar como o Cordeiro um cavalo branco seja Cristo, Cristo vem vencendo e para vencer, obviamente vai se levantar uma oposição. Qual é a posição? A fome, a guerra, a peste, a morte. Essa é a posição de Satanás contra o projeto de Deus.
Então, mas é como a gente está falando, né? É uma linha que eu acredito, o irmão José crê na outra, mas todas têm respaldo. Então, busquem e comentem aqui qual é a linha que vocês mais se identificam. Eu acredito na outra, mas assim, o mais bíblico, o que mais se encaixa na Bíblia é o que o irmão Júnior tem falado. O mais bíblico, a que eu penso, né, a que eu, assim, ligo um pouco com a Bíblia, né, acredito também poder ser ela, é mais para um basamento de estudo, bíblico e extra-bíblico, mas o do irmão Júnior se encaixa totalmente no estudo dominical, Bíblia. E também independente do que a gente acha ou não, quando Jesus voltar, a gente vai saber tudo, vai estar ciente disso, né? E brevemente vamos estar lá na glória, né? Queria também direcionar a Júnior também agora sobre um assunto que já vem gerando uma certa alta aí nas redes sociais, que seria a igreja antiga versus a igreja atual, que existe muitas, vamos dizer assim, muitas coisas que a igreja atual faz que, misericórdia, se a gente for ver, antibíblico, anticristo, tudo que Deus não pregou, né? Falar sobre a igreja atual e a igreja antiga é um assunto importante, porém pode trazer alguma controvérsia. Por quê? A igreja atual, e aí eu quero salientar, Ulisses, que assim, o que eu vou falar é uma visão particular, né? É uma visão que eu tenho em relação a isso daí. Na minha visão, a igreja atual, ela é muito, muito, muito fraca na busca pela parte espiritual. Ela é muito fraca na busca por dons, ela é muito fraca na busca por uma vida de oração, ela é muito fraca na busca por uma vida de jejum, ou seja, tudo que vai nos aproximar de Cristo, ela se torna muito fraca. Mas ela tem muito conhecimento. Ela tem muito mais conhecimento do que a igreja antiga tinha. E aí a gente não vai falar de uma igreja antiga primitiva. Eu não estou falando da igreja antiga do apóstolo Paulo. Eu estou falando da igreja antiga, década de 60, 70, 80, que eram pessoas que buscavam a santidade. Então, assim, por exemplo, eu vi relato de pastores que caminhavam o dia inteiro apenas para chegar numa determinada comunidade para pregar o evangelho. Então, assim, eles passavam o dia inteiro sem dinheiro, sem carro, sem hotel de luxo, se sacrificando com fome e com sede para pregar o evangelho. Então você vê que tinha um amor pela obra, era uma busca quase que única e exclusivamente pela coisa espiritual. Em contrapartida, não tinham muito conhecimento. Como assim não tinham muito conhecimento? Vou dar um exemplo. Eu tenho a minha família paterna, né? A grande maioria é cristã evangélica. E uma das minhas tias-avós, ela fazia parte de uma igreja evangélica e o parque chegou na cidade, como chega hoje em qualquer interior. E ela deu uma volta no carrossel. Ela tinha 7 anos de idade. O pastor dela daquela época ficou sabendo, isso 1950 alguma coisa. O pastor dela ficou sabendo que ela tinha dado uma volta no carrossel e disse a uma criança de 7 anos de idade que ela iria para o inferno por causa daquilo. Então, assim, você vê que era uma coisa assim absurdamente fora da Bíblia. E era uma pessoa altamente sem conhecimento da Bíblia. Mas a gente via que essas pessoas, por mais humildes e simples que fossem, tentavam ter uma vida de santidade, elas se esforçavam para isso, mesmo errando. Então, para mim, a grande diferença é essa. A igreja atual é uma igreja que tem potencial para ter muito conhecimento, muitos têm conhecimento, mas elas são muito fracas nas questões espirituais, em desenvolver dons espirituais, em buscar batismo, em buscar aquela autoridade que a gente via. Eu peguei uma época, e aí já demonstra a minha idade, né? Rapaz, você dizer eu sou de uma época é complicado. Mas eu me lembro da minha época de criança, que eu ia com a minha tia para um círculo de oração, na maioria das vezes até obrigado, mas assim, você via Deus usar algumas irmãs de forma tremenda, dizer coisas assim, ó, vai acontecer, e com o passar dos dias acontecia aquilo que o Senhor tinha falado através da irmã. Hoje em dia isso é raridade. O que você vê muito é, como a gente costuma dizer no nosso meio, meninice, né? Pessoas fingindo que estão tendo dons espirituais. Então, enquanto a igreja antiga, né, de anos atrás, ela era muito fervorosa em busca das coisas espirituais e detinha pouco conhecimento, as coisas se inverteram. A igreja atual tem acesso a muito conhecimento, mas quase nada do espiritual. É exatamente isso.
Antigamente, os nossos antigos irmãos da fé, por aí anos 80, anos 70, por aí, esses irmãos, por ele não ter tanto conhecimento em estudo bíblico, que nem a gente tem acesso hoje pela internet, tem lição dominical, a gente tem aula de teologia online. O que acontece? Esses irmãos, por ter pouco conhecimento, o que eles liam, um exemplo, um versículo que muitos irmãos se assustam quando diz que Deus é terrível. Os irmãos, menino, Deus é terrível. Eles liam aquilo, criavam um temor tão grande no seu coração que os caras levavam tudo ao pai. Eu vou jejuar muito, vou me consagrar muito, vou estar orando direto. Era vigília, era consagração. As igrejas, por conta disso, buscavam muito. Então, quando foi se passando o tempo, a igreja, infelizmente, se sentiu na necessidade de se colocar na sociedade mundana em si. Ela quis se projetar, mas não se projetou para purificar a sociedade. Não, ao contrário, ela permitiu que a sociedade começasse a entrar dentro da igreja. E o que a gente vê, infelizmente, hoje são as neo-igrejas. Igrejas que têm nome, dizem que são de Cristo, mas têm fundamentos no mundo e não no fundamentos na palavra, que nem as nossas igrejas tradicionais. O que acontece? Infelizmente, está acontecendo muito isso. Pastores que se desviam do que a palavra de Deus quer dizer para agradar homens, né, para passar a mão na cabeça de homens. Antigamente, se você chegasse no irmão e exortasse a ele, o irmão aceitava a sua repreensão. Hoje em dia, se um pastor chegar para um irmão na igreja e disser, olha, isso está errado, a Bíblia diz que não julgueis. Sim, mas a Bíblia diz não julgueis como juiz, mas a mesma Bíblia diz que a gente tem que esforçar um ao outro, quando tiver fraco que o outro levante. Então a gente tem a obrigação de, por ser filhos do mesmo pai, sermos irmãos em fé, exortar um ao outro. Independente dele ser pastor, dirigente, a gente tem que exortar um ao outro. Ter essa busca, acabou, né, se tornando uma igreja permissiva. Permissiva, né? Tudo Permitiu entra. muita coisa do mundo entrar, e porque é muito mais fácil você permitir o mundo entrar do que você permitir o mundo entrar e transformar. Porque permitir entrar é uma coisa, como a gente vinha falando em outras ocasiões, espaço para as pessoas do mundo, sejam elas como forem, sempre vai ter dentro da igreja, mas não vai ter espaço para o pecado permanecer. Exatamente. Então as pessoas, como a gente já falou, bebarrões vão entrar, prostitutas vão entrar, homossexuais vão entrar, nós aceitamos e amamos a todos. Agora, a igreja de Cristo verdadeiramente não vai aceitar que se permaneça daquela forma. Só que, como você falou, as neo-igrejas, né, elas querem que venham e pode permanecer, contanto que não saia daqui. Porque se preocupa muito mais com números, quantidade, do que com a qualidade espiritual. As pessoas têm que entender o seguinte, seguir a Cristo quer dizer você ser transformado por Cristo, tá entendendo? A partir do momento que você começa a frequentar uma igreja evangélica, você tem que ser transformado e não trazer o mundo para dentro da igreja e permanecer ali da mesma forma que você chegou. Não pode. E me veio na mente, Ulisses, uma passagem bíblica que eu acho que vocês vão lembrar. Cristo, ele era seguido por multidões, então tinha vezes que tinham 5.000 pessoas com eles, certo? Só que ele foi juntando pessoas, e quando ele estava com uma quantidade enorme de pessoas, ele começou a dar um sermão. E o sermão dele foi tão pesado no sentido de você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, sua vida tem que ser transformada, mudada, que as pessoas começaram a ir embora. E dessas multidões de 5.000, 10.000 pessoas, ficaram apenas 12. Os 12 apóstolos, ao ponto de ele dizer, vocês também não vão? E os apóstolos disseram, para onde nós vamos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então veja, Cristo atraiu as pessoas, mas quando as pessoas chegaram até Cristo, Cristo pregou transformação. Aqueles que quiseram ser transformados, permaneceram. Aqueles que não quiseram, foram embora. E, assim, uma coisa que eu tenho muito receio sobre a igreja de hoje em dia é partindo do princípio que é o seguinte, hoje em dia a gente tem acesso a tudo quanto é na internet, né? Tudo quanto é de pregação, palavra, estudo bíblico. Então, algumas situações fica mais fácil da gente estudar, tal, mas tem certas pessoas que gostam de dar sua opinião própria ali naquele estudo, naquela passagem bíblica, então fica mais difícil, assim, pelo menos para mim, né? De chegar a uma conclusão com base no que aquele irmão está falando, aquele irmão fulano tal falou assim, aquele irmão fulano tal já falou diferente.
Então, você tem que puxar na Bíblia exatamente para você saber o que realmente está escrito. Então, muitas pessoas hoje em dia, assim, assistir tal pregação, o pastor disse que era assim. Então, vou começar a minha vida a ser assim, assim, assim. Mas talvez aquele pastor tenha pregado alguma coisa ali que foge da Bíblia e você não está vendo. É o perigo que a gente já falou aqui, não sei se no último podcast ou no penúltimo, sobre você se alimentar de várias fontes. Então, você vai conseguir se alimentar de coisas preciosas e boas, mas tem coisas que vão te fazer mal. Então, assim, e também existe uma grande diferença. Quando a igreja, e aí eu estou falando de instituição, a igreja levanta pessoas na liderança, à frente de ensinos, professores de escola dominical, presbíteros, pastores, que têm a obrigação de ensinar dentro da igreja, e essas pessoas elas não são capacitadas biblicamente, acontece esse tipo de coisa. Ao invés delas atuarem com uma exegese, ou seja, tirar a ideia do texto bíblico, elas trabalham com uma exegese. Elas introduzem a sua ideia dentro do texto bíblico. E aí se torna heresia e começa uma distorção, uma deformação do caráter do cristão que está ouvindo aquela ensino, né? Ou seja, eles começam a conjecturar tudo. Um prego, um martelo, eles começam a conjecturar tudo. A ponto de dizer que Jesus era rico e morava na beira da praia. Então, isso é exegese, não tem na Bíblia. Aí o que acontece, você vê que muito conhecimento não mede o tamanho de sua santidade, de sua pureza espiritual. Você vai ver um homem que tinha ali dado pela mão de Deus uma tremenda sabedoria, o homem era eclesiástico em sua mente. O rei Salomão, com aquela toda sabedoria, com toda a sua grandeza em reino, ele se alimentou de misticismo, de ocultismo, de várias coisas, necromancia, de coisas que não pertenciam. Ele não se contentou com as coisas de Deus. A gente vê que ter toda a fonte de conhecimento, ter todo o estudo não representa o tamanho de sua santidade, né? O quanto maturo você está espiritualmente ali. Porque a gente vê todo dia na vida cristã, por mais formado em teologia que você tem, e tem infelizmente hoje, tem muitas, é o que está acontecendo também, muita letra. Tem muita gente achando que por ter muita letra, o espírito dele é do tamanho de uma catedral, né? O cara é potente ali, é um leão, um incrível Hulk, mas todo mundo quando chega diante de Deus fica pequenininho, né? Tem que saber isso. Então, o rei Salomão é um dos exemplos e mostra nessas falhas, né? Deus permitiu essas falhas nesses homens para ele saber o que ia acontecer em sua onisciência, para que servisse de exemplo para hoje. Ele sendo um rei, sendo estudado, sendo dono de uma sabedoria tremenda, chegou um momento de sua vida que a vaidade consumiu sua vida espiritual. Ele se importava com muito poder, com ter aliança com os outros povos, muitas mulheres. Então, em um momento da sua velhice, ele chega a se arrepender. Quando ele tem amadurecido, tem chegado à sua idade avançada, ele tem amadurecido espiritualmente, se arrepende disso, né? E a gente vai ver os conselhos em Eclesiastes, nos Provérbios, por exemplo, em alguns salmos do rei Salomão, a gente vai ver que ter um conhecimento vasto, bem amplo, não representa santidade. Eu acredito que o que é que acontece? As pessoas buscam apenas o conhecimento material, físico, didático, mas existe conhecimento espiritual que é muito mais importante. Quando Deus chama Pedro, Pedro foi um expoente da igreja primitiva, mas o que era Pedro antes de Cristo? Um pescador bronco, que talvez não soubesse nem escrever o nome dele. Então assim, mas foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Ele era capacitado didaticamente? Não, ele era capacitado espiritualmente. O Espírito Santo habitava nele, a ponto de no dia de Pentecostes, quando as pessoas começavam a questionar, esses varões estão bêbados, não sei o que, ele, mesmo com tão pouco estudo, a Bíblia diz que tinham pessoas ali de todos os cantos da terra, então existiam pessoas extremamente cultas, e ele tem autoridade e fala de uma forma imponente o suficiente para repreender aquelas pessoas dizendo, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui foi predito lá em Joel, e ele começa a falar com autoridade que talvez muitos esperem de uma pessoa estudada e letrada, mas ele mesmo no auge da sua talvez ignorância intelectual estava cheio do conhecimento espiritual dado pelo Espírito Santo. Aí você vê as duas vertentes. Paulo, por onde ele foi criado, né? Da forma que ele foi criado, de berço praticamente ele já tinha aquele conhecimento. Ele, por ser um benjamita, ser, né, de família de fariseu, ele tinha aquele conhecimento grande em leis, em filosofia, sociologia, em teologia naquela época, teologia daquela época, em ciências daquela época. Então ele era um homem sábio.
Aí você vê, ele tinha sabedoria secular, mas para ele precisava de um amadurecimento espiritual. Então o próprio Cristo marca encontro com ele para isso. Exatamente isso. Exatamente. Tem que ser a junção. Aí o que acontece? A gente vê que não existe meio termo na Bíblia. A própria palavra diz que é sim, sim, não, não. A palavra de Deus é imutável. O tempo passa, o tempo muda, mas a palavra de Deus continua imutável. Ela vai servir para todo o tempo. Porque quando a gente modifica a palavra de Deus, a gente quer tirar, botar ali meio termo, a gente quer deixar Deus praticamente como se Deus tivesse tido um derrame. A onisciência de Deus tivesse ido para um vácuo. Não existe. Ele não saberia que aconteceria aquilo, isso e aquilo, como se em alguns cantos ele está se pregando um Cristo. Eu vou criar um Cristo para mim. Muitas igrejas, as neo-igrejas de hoje em dia estão fazendo isso. Eu vou criar um Cristo para minha igreja. Vou criar um Cristo, um falso Cristo. Vou pregar esse falso Cristo para aquela determinada pessoa. E o que acontece? Ele vai trabalhar com pessoas, infelizmente, que também não têm conhecimento. Vai chegar ali pela boniteza, pelo o emotivo psicológico, né? A emoção psicológica. Muitos cultos hoje em dia se importa, é que nem um show mundano. Muita luz, isso e aquilo, pulo. O que é que acontece? Tio Judas era um exemplo disso, né? As pessoas, elas tendem a espelhar em Cristo características humanas. Exatamente. Então, assim, tiram, entre aspas aí bem grandes, tiram a divindade de Cristo e colocam características humanas. Ou seja, na nossa mente limitada, nós não entendemos um Deus que é tudo. Deus é tudo. Deus é poder, Deus é amor, Deus é justiça. Então, o que é que, quando eu estou mal intencionado, eu faço? É conveniente para o público que vem até a minha igreja ouvir que Deus é só amor. Se Deus é só amor, Deus aceita tudo. Se Deus aceita tudo, ninguém vai embora da minha igreja, porque não vai ser repreendido. Outros já pregam um Deus que é só justiça, um Deus carrasco, tirano, que se você tossir errado, ele vai te matar e vai te condenar para o inferno. Não, Deus é tudo. Deus é tudo no tempo certo e no tempo de Deus. Então vão haver momentos que Deus vai agir com o juízo. A gente vai lá para Jeremias 18, né? Que ele diz, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: desce até a casa do oleiro e lá te mostrarei. Lá havia um oleiro fazendo um vaso sobre a roda, o vaso se quebrou e o oleiro tornou a fazer um vaso novo daquele que se quebrou. E o Senhor falou a mim: porventura não posso eu fazer com o povo de Israel da mesma forma que o oleiro fez com o vaso? Então Deus, ele pode fazer tudo o que ele quiser com o seu povo. E ele vai dizer mais na frente: se o meu povo pecar e me humilhar, eu estou disposto a retirar todo o castigo que eu predisse sobre ele e perdoar e fazer uma nova aliança. Então Deus, ele é tudo. Vai haver o tempo dele ser justiça, mas também vai haver o tempo dele ser amor. Eu não posso pregar um Deus que é só uma coisa. Deus é tudo. Ezequiel 37, é quase o complemento que o senhor falou. Quando Ezequiel chega diante daquele vale de ossos secos, Deus pergunta a ele: podem esses ossos secos voltarem à vida? Na visão limitada do homem, Ezequiel, ele olhou: rapaz. Tanto é que, quando o seu coração ardeu, ele disse: tu sabes, Senhor. Deus sabe a necessidade de tudo, o momento para acontecer aquilo. E tem coisas que a Bíblia é imutável. E tem muita gente que, por falta de conhecimento, a gente vê que a Bíblia é dividida em algumas coisas. Ela é dividida em livro de sabedoria, livro de histórias, livro de profecias, livro de ensinamentos, os livros eclesiásticos. A gente tem que saber que as profecias são coisas que estão por vir. Outras profecias já se cumpriram na Bíblia. A gente vai ver nos livros históricos da Bíblia, que tem aqui na Bíblia, que já aconteceram. Mas tem gente também que é que nem o irmão falou. Por falta de conhecimento, pega aquele Deus carrasco. Deus vai dizimar, vai para, como eu já vi uma vez no culto, o irmão chegar na hora da oração e dizer que o facão da morte estava passando sobre a igreja. O facão da morte? O facão da morte estava passando sobre a igreja. Então, creio eu que a morte, nesse momento, ela não trabalha para nada, né? Eu sei que Cristo, ele veio para se sacrificar, para salvar a gente dessa morte espiritual. O que acontece? Se o homem, por falta de conhecimento, por se importar agora já num lado inverso, na outra vertente, se importar por um lado super espiritual, aquele famoso eu boto, ele cai, isso e aquilo, sopro, não sei o quê. Então, essas coisas têm denigrido a imagem da igreja tradicional. O que é a igreja tradicional, irmão? Não estou aqui isolando denominações.
igreja tradicional é toda aquela que se foca e se embasa totalmente nos ensinamentos bíblicos, a liturgia bíblica, os ensinamentos bíblicos. Agora, essas igrejas que procuram os meio termo, procura botar a sociedade pecadora, colocar Sodoma e Gomorra dentro da igreja, eu creio que ela é uma neo-igreja. Você né? vê, se você colocar no YouTube, e aí antes de falar, eu quero deixar uma coisa clara. Eu não estou querendo denegrir a imagem da igreja, né? Quem sou eu para falar da noiva de Cristo? Até porque eu faço parte da noiva de Cristo. Mas a gente está querendo demonstrar os maus exemplos, para que, se você tiver um mau exemplo, você possa identificar. Ih, rapaz, eu já ouvi falando disso e está errado, eu tenho que sair dali e procurar uma igreja bíblica. Se você colocar no YouTube coisas absurdas que você vê se fazendo num púlpito numa igreja, você vai ver desde pastor vestido aí de chapolim até irmãos e irmãs dançando country dentro da igreja. Então, assim, esse tipo de coisa é um absurdo, porque por mais que o templo ele seja feito por mãos de homem, é um lugar de adoração. A gente já falou aqui, o templo, as paredes não salvam, mas aqui é um altar onde nós vamos expressar, onde nós vamos ofertar o nosso louvor, ofertar as nossas orações, ofertar as nossas palavras a Deus. Então, como é que num altar de adoração a Deus eu boto qualquer coisa? Aí entra como era feito no meio dos samaritanos. Por que a mulher samaritana perguntou a Deus, onde é que devemos adorar, no templo ou no monte? Os judeus acreditavam que devia ser dentro do templo. Os samaritanos adoravam no monte. Só que por que os judeus não aceitavam que a adoração fosse feita no monte? Porque no mesmo monte que tinha um templo, um altar para o Deus de Israel, tinha um templo para Baal. E Deus não aceita dividir a sua glória. Aí é onde o Senhor diz, haverá o tempo que não se adorará nem nos montes nem nos templos, mas os verdadeiros adoradores serão aqueles que adorarão em espírito e em verdade. Hoje nós não precisamos de uma estrutura. Se Deus o livre essa igreja cair inteira, a gente botar 3 cadeiras aqui no terreno, fazemos uma igreja, porque nós somos a igreja. Mas enquanto a igreja está levantada, é um lugar de adoração, é um altar para Deus. Então nós não podemos colocar no altar de Deus qualquer coisa, e muito menos colocar coisas que outros deuses se agradariam. Então, coisas que venham do mundo, como danças, músicas, não, tem que ser coisas santas e separadas para Deus. É o que a gente tem falado aqui esse tempo todo, né? Tudo com ordem e decência. Se não tiver isso, irmãos, não é igreja bíblica, né? Eu gostaria de fazer uma advertência aos irmãos, que por muitos são chamados de irmãos menores. Deus lá de cima olhou e não viu um justo sequer na terra. Então a gente vê que o pastor é um homem falho como a gente, né? Uma pessoa simples, é homem, tem família, tem sofrimento, igual a todo homem. Então ele está ali no papel de guiar a igreja. Mas quando Paulo disse, né, nos exortou para que a gente estivesse pronto, ali em Apocalipse, na profecia de João, disse que a gente estivesse preparado com as vestes alvas. Irmão, a obrigação de estudar, respaldar a Bíblia é para todos. Você vai ver que a gente tem autoridade sim, independente do grau de estudo de um pastor, para chegar a ele, se vê algo dentro da palavra que está errado, entendendo? Não vamos entrar em contenda dentro de um culto, pelo amor de Deus, irmão, nem na escola dominical. Se você acha que um ensinamento de algum superior seu da igreja saiu da Bíblia, saiu da palavra, tire dúvidas com eles em particular, para que não haja confusão, né, no âmbito da igreja, não haja confusão, pelo amor de Deus, não estou querendo ensinar isso aqui, mas que você esteja pronto para exortar o seu pastor, porque o pastor é um homem, ele precisa de um conselho, ele precisa de força, porque Paulo, quando estava ali em Cárcere, ele tinha Silas do seu lado para dar apoio, né? Tinha Silas do seu lado para dar apoio e esforçar um ao outro. Então, quando um começava a sentir a dor, o outro aconselhava, o outro, tu louva, eu oro, tu faz assim. Então, a gente vê que tem que haver essa comunhão. O pastor me ensina, o pastor me guia, mas eu também, dentro da palavra, eu como filho, irmão, eu tenho o direito também de exortar, ele estando fora da palavra, tendo cometido algo, eu não estou ali no papel de julgar, de humilhar. Que é um termo muito usado dentro da igreja, hoje em dia, é se os irmãos querem perdoar o próximo, em nome de Jesus, ele sai pela porta da igreja e daqui a pouco já está dizendo, pecou e já está na igreja de novo. Então ele crê que o homem não tem direito de se redimir, né? Mas a própria Bíblia ensina que o Espírito, ele restaura. Então, esteja preparado, irmão. Estude, pesquise, busque dentro da palavra de Deus, porque a questão das igrejas hoje está assim, é isso. Homens raquíticos, né? Magro na palavra, homens anorexos de palavra, que não busca, diz, olha, meu pastor é assim. E às vezes o pastor está botando uma pá de falsa doutrina na mente dele, guiando ele, criando ele num algo errado,
E ele continua defendendo. Tem pessoas que exaltam, idolatram homens. Olha, uma coisa eu vou dizer, ó, é algo irrepreensível, independente do que a gente tem falado. Se você for ler as cartas a Coríntio de Paulo, tanto a primeira carta como a segunda, as repreensões acerca de dons, de liturgia do culto, como é que se comporta no culto, Paulo tem ensinado. Está entendendo? Eu creio que uma das instruções em específico que a gente deve levar muito em consideração, ela tem que ser cabeça, é a questão da Bíblia, do ensinamento de Paulo acerca de como a igreja do Senhor, uma igreja organizada, uma igreja decente, deve se comportar e deve trabalhar, porque a gente é um corpo. Não adianta a cabeça estar tendo derrame e o corpo querer fazer outro negócio que não dá certo, não. O corpo tem que estar todo funcionando em perfeito estado. Amém. Já, rapaz, José dá uma explicação que vai a fundo mesmo. Então, que a gente possa despertar a cada dia. E a pergunta que eu deixo para vocês em casa meditarem é: até quando? Até quando a gente vai continuar nessa mesmice? Até quando a gente vai continuar nesse mesmo comodismo, né? A gente tem que realmente mudar. Tem que haver um avivamento espiritual. A gente tem que despertar para Cristo, né? Como foi falado no vídeo anterior, Cristo está voltando, né? E a gente tem que abrir nossos olhos para a vida de Cristo, né? Se vier, e aí, algumas pessoas aí que se dizem muito sábias e muito espirituosas ficarão. E aonde é que você se encaixa, né? Então, que você em casa possa meditar e refletir nessa palavra de hoje, né? Que Deus possa estar com você sempre, Deus possa estar te abençoando a cada dia mais. E a gente vai estar orando por você que está aí em casa, né? Isso é verdade. Que a cada dia o Espírito Santo de Deus possa estar tocando no seu coração, para que você, que ainda não é evangélico, possa levantar a sua mão e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então esse foi o vídeo de hoje, irmãos. Fiquem na paz e Deus possa estar tocando no teu coração a cada dia. Até o próximo vídeo, irmãos. Fiquem na paz.